Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E também ver algumas pessoas novas. E para falar também sobre um assunto muito importante. Posso usar a Bíblia? Obrigado. Só vou usar para apoio. E o tópico tão importante é a educação dos nossos filhos, que é uma parte central da nossa vida cristã e das nossas responsabilidades como cristãos. Então, vou começar fazendo uma pergunta. Quem tem a responsabilidade para educar os nossos filhos? Então, conforme o entendimento comum, não só da esquerda, politicamente, mas também da direita, é o governo, o Estado, que tem a responsabilidade para ensinar as crianças da nação. E há muita retórica nos dois lados, na verdade, do espectro político, que essa retórica fala muito sobre a importância de educação, sobre a necessidade de ter acesso universal à educação. E a educação é o direito de todas as crianças e deve ser fornecida, providenciada pelo Estado. Então, o que acontece é que na maioria dos casos, a existência e mesmo a necessidade de uma educação gratuita, porém obrigatória, gerida pelo Estado, fornecido pelo Estado, raramente é questionada ou escrutinada publicamente. Então, o assunto do debate é geralmente o conteúdo das matérias ensinadas nas escolas e não a própria existência ou forma dessas escolas. Aqueles do lado do direito, politicamente, questionam as ideologias por trás dos currículos. E coisas como educação sexual, que está acontecendo mais e mais cedo na vida escolar das crianças. A ideologia de gênero, todas as coisas que estão surgindo, evolução, a doutrina da evolução, a religião do darwinismo. E aqueles da esquerda têm suas próprias queixas sobre o sistema de educação. Mas poucas são as vozes que questionam a existência, até a existência do ensino público obrigatório. E o fato que o sistema está, na verdade, servindo efetivamente, então é um sistema efetivo, o fim para o qual foi criado, que é manipular e dirigir as massas em nome das elites do poder, preparando nossas crianças, nossos jovens, para funcionar como peças intercambiáveis perfeitas na máquina social. Então, escondido na retórica da educação universal é uma filosofia, uma técnica que tem raízes na verdade. E a verdade, na base dessa filosofia, é quem controle a educação, quem tem esse poder, essa autoridade, tem os meios para influenciar a sociedade. Moldar, formar as opiniões e os pensamentos das crianças, criar uma sociedade na imagem da ideologia dos seus líderes. E é uma citação bem conhecida. Não sabemos que foi dele, mas é atribuída ao fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola. E aparentemente ele disse uma vez: dê-me a criança durante os primeiros 7 anos e eu lhe darei o homem. Então, há uma verdade atrás dessa filosofia. O que acontece? Nós acabamos com um sistema como o tipo de sistema que nós temos aqui no Brasil.
E não é apenas ruim, em termos da qualidade da educação que as crianças desse país recebem, experimentam, mas também é ruim em termos da ideologia que nossos filhos, ou os filhos da nação, espero que não nossos filhos, recebem. A lavagem cerebral, que tem objetivo a criação de bons servos do Estado. E a base desse sistema é o sistema educacional desenvolvido na Prússia, que agora é a Alemanha, no século XIX. Eu vou falar um pouco sobre essa história, porque é importante reconhecer as raízes do sistema educacional para ter uma ideia do propósito e também porque é tão importante evitar esse sistema e fugir desse sistema. Então, o objetivo do sistema prussiano era criar o seguinte, 6 coisas. Podemos dizer, 6 tipos de cidadão no país. Em primeiro lugar, para criar soldados obedientes para o exército prussiano. Em segundo lugar, para produzir trabalhadores obedientes para as minas, as fábricas e as fazendas. Em terceiro lugar, para preparar funcionários públicos submissos, bem treinados para fazer seu trabalho na burocracia do governo. Em quarto lugar, criar funcionários submissos, bem treinados para a indústria. Quinto lugar, criar cidadãos que pensariam da mesma forma na maioria das questões. E, finalmente, criar uma uniformidade nacional em pensamento, palavra e ação. Então, o propósito desse sistema, que é a base do nosso sistema hoje em dia. Então, esse sistema prussiano chegou nos Estados Unidos e um dos pais do sistema americano era John Dewey, nome bem conhecido. E ele disse, eu vou citar o que ele disse: acredito que o professor não está apenas engajado na formação de indivíduos, mas na formação de uma vida social adequada. Todo professor deve compreender a dignidade da sua vocação. Parece bom. Uma profissão que tem uma certa dignidade, mas ele acrescenta, ele é um servo social separado para a manutenção da ordem social adequada e para garantir o crescimento social certo. Dessa forma, o mestre, o professor, é sempre o profeta do verdadeiro Deus e aquele que introduz o verdadeiro reino de Deus. Então, não é surpreendente que Rousas Rushdoony, talvez um nome familiar a alguns de vocês, ele descreveu o sistema educacional americano como um sistema messiânico, que tinha essas ideias de providenciar ou trazer a salvação para, pelo menos, o país. Então, esses pais do sistema americano, que têm também conexões com o sistema brasileiro, eles falam e eles usavam uma retórica cristã. Mas para eles, a fé cristã fazia parte da retórica atrás da educação pública, porque os princípios, eles usavam os princípios cristãos para tornar a sociedade mais forte e mais coesiva. Não por causa da verdade absoluta desses princípios cristãos. Eles só eram, na filosofia americana, pragmáticos. Então, o outro pai das escolas públicas americanas, ele usava a Bíblia para promover a eficiência social no século XIX. Não como um meio de promover a piedade. Então, ele disse que a religião deve ser usada no ensino, porque produz a virtude cívica. Então, para esses pedagogos, o objetivo
era, como os prussianos, produzir por meio de aplicação de uma série de princípios, seres humanos estereotipados, cujo comportamento pudesse ser previsto e controlado para produzir cidadãos que podem ser controlados. E agora, hoje em dia, no século XXI, são as elites multinacionais, internacionais, que estão trabalhando para alcançar os mesmos objetivos. E a diferença é que eles usam uma retórica diferente. Então, eles não usam a retórica do cristianismo, eles não usam a retórica da religião em geral. Não, de fato, eles rejeitam essa retórica, mas usam uma cosmovisão diferente, que ensina para os jovens, para as crianças, medo, culpa e preocupação com o futuro da humanidade. E por isso o currículo se baseia geralmente em coisas, em assuntos sociais que causam as crianças a ter medo sobre o futuro e o que vai acontecer. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que não é somente o currículo em si que é o problema, que faz a escola aceitável ou não. É também a forma como as disciplinas são ensinadas, a estrutura do currículo e os vieses ideológicos embutidos na estrutura, na própria estrutura do sistema da educação. Então, isso significa que os pais cristãos têm que examinar as opções disponíveis quando se trata da educação dos nossos filhos. Então, em alguns lugares, nós sabemos que há escolas cristãs, até escolas cristãs confessionais, mas são vinculadas ao sistema do Estado. Nosso objetivo é fornecer aos nossos filhos uma educação que vai permitir às crianças não a se encaixar nesse mundo em que a cosmovisão cristã é completamente rejeitada e agora não é aceitável, mas criar nossos filhos no temor do Senhor. Não produzir bons cidadãos para o Brasil, mas produzir bons cidadãos para o reino de Deus. Então, nós, como cristãos, nós sabemos muito bem, que o sistema atual é insuportável. Não concordamos com a filosofia atrás do sistema educacional. Sabemos que não queremos essa educação ruim, doutrinação secular para nossos filhos. São coisas que nós sabemos, ou temos que saber. O que podemos fazer quando só temos condições, ou quando cristãos acham que só tem condições financeiras para enviar os filhos a uma escola pública, ou acreditam que não tem condições para ensinar seus filhos em casa, ou enviar os filhos para uma escola cristã? Como nós devemos pensar sobre essas coisas? Então, precisamos pensar nisso, mas também precisamos pensar no outro lado, numa outra parte da história, e é a situação dos pais cristãos que pensam que a responsabilidade para educar nossos filhos deve ficar nas mãos da igreja, dos oficiais da igreja, especificamente do pastor, dos presbíteros, dos professores na escola dominical. E talvez nós sabemos, os pais sabem que as crianças, os filhos precisam da instrução na doutrina cristã, mas, infelizmente, muitos pais cristãos deixam esse trabalho aos profissionais em nosso meio,
deixando a instrução dos nossos filhos ao pastor. Ele vai catequizar. Aos presbíteros, eles vão ensinar a escola bíblica ou a escola dominical. Mas nós precisamos, eu comecei fazendo a pergunta, de quem é a responsabilidade para ensinar nossos filhos? Então é nossa responsabilidade. Então, pensando em cada esfera da educação dos nossos filhos, o que nós pensamos é secular, talvez, ou neutro, pelo menos. Então, assuntos como inglês, português, inglês também, mas português, leitura, matemática, essas coisas. Pensamos nisso como coisas, nesses assuntos como coisas neutras. Mas também pensamos em outros tipos de estudos que são religiosos. Mas não é assim, porque a vida é uma unidade. Não há uma divisão entre o sagrado e o secular. Então, o lado religioso tem a ver com o outro lado, qualquer que seja o nome. Então, há uma maneira de ensinar matemática, uma maneira de ensinar leitura, português, como escrever, todas essas coisas, de uma maneira que é distintamente cristã. Então, nossos pressupostos afetam a maneira em que ensinamos a história, a geografia, a filosofia, a ética, a retórica, todas essas coisas, todas as disciplinas. Então, eu vou dizer que qualquer aspecto que nós podemos pensar da educação dos nossos filhos, em cada esfera da educação, a responsabilidade é nossa. É nossa responsabilidade. Completamente, 100%. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do presbítero, não é responsabilidade do professor na escola, não é responsabilidade do Estado, eu, como pai, é minha responsabilidade. Então nós podemos, na realidade da situação, nós podemos, e fazemos isso, nós podemos delegar uma parte do trabalho ao professor, ao pastor, ao presbítero, na aula do catecismo, na escola dominical, se tem, na escola cristã. Mas qualquer responsabilidade que esses professores, esses mestres têm na sua própria esfera, a responsabilidade delegada é nossa responsabilidade como pais. E esse princípio é muito importante, é central. Então, o ponto básico. Por isso, em escolas cristãs reformadas, estabelecidas, os donos, os gerentes das escolas são os pais. Não o conselho da igreja, não um outro grupo, mas são os pais. Então, essa distinção é muito importante. Os pais são os responsáveis. Por quê? Agora, isso nos leva ao texto fundamental e o fundamento sobre nosso papel como pais da aliança. Deuteronômio capítulo 6. E Deuteronômio capítulo 6 podemos dizer, é a constituição da vida pactual, a vida da aliança, especialmente quanto ao relacionamento entre os pais e os filhos. Então, versículos 1 e 2 de Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículos 4 a 9 do mesmo capítulo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, Deuteronômio 6, 4 a 9. E finalmente, versículos 20 e 21 do mesmo capítulo. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Então, é um capítulo tão importante para a vida cristã, para a vida familiar, a vida pactual. Porque nessa passagem nós encontramos vários princípios centrais que nós precisamos ter em mente quando nós pensamos na educação dos nossos filhos. Em primeiro lugar, a responsabilidade, como eu já disse e eu vou enfatizar, a responsabilidade é nossa. Deus opera ao longo das gerações, na linha da aliança. Como Pedro disse no sermão, no Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 38, a promessa para nós e para os nossos filhos. Mas uma parte importante da vida na aliança é nossa nutrição dos nossos filhos no caminho da aliança. Então não podemos esperar as promessas da aliança funcionarem automaticamente, não podemos ser presunçosos, presunçosos, é a palavra? Bom, presunçosos sobre isso, sem nosso próprio esforço. Nós precisamos fazer o trabalho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Salmo 25. Então, como pais, o que significa guardar a aliança e os testemunhos de Deus é cumprir as exigências de Deuteronômio capítulo 6. Inculcar as palavras de Deus aos nossos filhos, em primeiro lugar. Então, é uma responsabilidade solene, importante, essencial. Então, essa responsabilidade, em segundo lugar, é abrangente e envolve toda parte da nossa vida. Instrução não é algo que nós podemos limitar a um período limitado de tempo, não é limitado a um único lugar, tempo. Deuteronômio 6 fala sobre como nós temos que ensinar nossos filhos as verdades da história da redenção e seu próprio lugar, o lugar dos nossos filhos naquela história. E esse ensinamento é ensinamento de tempo integral, feito em várias maneiras, como nós lemos, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, todas essas áreas da vida falam sobre a vida privada, a vida dentro da nossa casa, e a vida pública, a vida na rua, no caminho. E fala também sobre todo o dia, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a aceitação de escolas, como nós temos escolas hoje em dia, seguindo o sistema da Prússia, então essa aceitação de escolas diárias, quando certas horas são dedicadas ao ensino, à aprendizagem, é algo completamente artificial, em outras palavras. É uma divisão dessa vida em esferas diferentes, esferas distintas. Um tempo para aprender, um tempo de lazer, um tempo para estudar, um tempo para brincar, e tudo regimentado. Então, completamente artificial. Mas, a aprendizagem não
precisa ser, não deve ser separada de todos os outros aspectos da vida. Em qualquer esfera da educação, ensinamento e aprendizado podem acontecer no meio de todas as atividades da vida. Se acreditemos que a vida é uma unidade, nós podemos usar o tempo de brincar, ou o tempo que estamos no trânsito, no carro, o tempo quando colocamos nossos filhos para dormir, o tempo ao redor da mesa após a refeição, para ensinar e para aprender. Então, nós precisamos usar esses tempos durante todos os dias. Então, essa prática, quando nós falamos sobre responsabilidade dos pais para ensinar seus filhos, e quando nós pensamos na educação domiciliar, essa prática pode ser usada na educação domiciliar. Quando nós ensinamos as disciplinas de história, de geografia, português, leitura, escrita, todas essas coisas. Mas é especialmente importante na área da fé e o conteúdo da nossa fé. Quando nós ensinamos a Bíblia e a vida cristã, a ética, a história da redenção, a história da igreja, as doutrinas da igreja. Então, catequese, para assim dizer. E sabemos, e há um ditado que diz que a repetição é a mãe da aprendizagem. Então, nós usamos o tempo que nós temos durante o dia para ensinar e repetir, e ensinar e repetir, e enfatizar, e destacar, e ressaltar o ensinamento. É necessário. Porque temos que lembrar, eu já disse que não podemos deixar a responsabilidade da educação aos profissionais. Porque sabemos que a vida cristã não é uma questão de 2 horas por semana passada no culto, na igreja, ou na lição de catecismo, ou estudo bíblico. Não é somente isso, não. Nossa fé cristã tem a ver com todo o aspecto da nossa vida. Ensinamos essa realidade aos nossos filhos quando usamos todas essas oportunidades que nós temos para falar sobre as coisas de Deus. E usamos todos os tempos disponíveis para fazer isso. Então, nesse sentido, não é tanto o conteúdo do nosso ensino que importa mais, quanto a forma do nosso ensino. Então, não é somente, especificamente e especialmente o conteúdo, mas é a forma. Eu já falei sobre a diferença e o problema com as escolas públicas. Não é somente o conteúdo, não é somente o currículo, mas é a forma da educação. Então, a mesma coisa vale. A forma é muito, muito importante. Então, nossos filhos vão aprender da forma da educação que nós oferecemos e fornecemos. Então, essa forma faz uma diferença e ensina algo muito importante para nossos filhos. Então, no ensinamento das verdades da Escritura, o Evangelho, nós lembramos que a responsabilidade é nossa. Então, deve não ser surpreendente quando os filhos de cristãos rejeitam a fé, quando crescem, quando os pais não os ensinam. Não podemos culpar a igreja, não podemos culpar o pastor, não podemos culpar os presbíteros quando nossos filhos não aceitam as promessas da aliança. A responsabilidade primária é nossa. Mas com os outros aspectos da educação dos nossos filhos, nós precisamos pensar da mesma maneira. Se um cristão acha que precisa
ou enviar o filho para a escola pública. Eu espero que os pais vão fazer tudo possível e a igreja vai ajudar os pais a não fazer isso. Mas se não existe outra opção, então o tempo precisa ser usado para inocular, para falar sobre o assunto de ontem, para vacinar nossos filhos contra essa doença que se espalha nas escolas públicas, inoculando nossos filhos contra as infecções que vão receber dos seus professores, dos seus colegas na sala de aula. Então nós precisamos aplicar as verdades bíblicas a todas as disciplinas, ensinando como eles devem pensar biblicamente sobre a história, sobre a política, sobre a leitura, sobre todas as disciplinas. Nós precisamos conversar sobre o que nossos filhos estão aprendendo. Cada dia, deliberadamente, trabalhando para assegurar que eles estão pensando em todos os assuntos como cristãos, com uma cosmovisão cristã, filtrando toda a informação e as interpretações da informação que eles recebem durante o dia. E agora, falando mais especificamente sobre educação domiciliar. Eu sei que há muitos pais que pensam que não têm as habilidades para ensinar seus filhos em casa. Não tem treinamento em pedagogia, por exemplo. Não tem um bom nível de educação. Não conhecem matemática, por exemplo. Ciência, outras coisas. Então, muitos pais têm a ideia de que precisam de um pedaço de papel que se faz pronto para ensinar. Então, para colocar na parede. Então, eu tenho esse grau, então eu posso ensinar. Mas se não tenho, eu não posso ensinar. É uma mentira, para dizer o mínimo. É uma mentira grande. O fato é, nós precisamos saber princípios de educação. Então, e nós podemos nos treinar e ser treinados nesses princípios. E há muitos recursos disponíveis, muitos, na internet especialmente. E podemos e buscar a ajuda de livros, recursos sobre educação domiciliar, pessoas que têm experiência na área. Mas não precisamos conhecer tudo sobre todo o aspecto das disciplinas que nossos filhos estão estudando. Não precisamos saber tudo para ensinar. De fato, eu vou dar o exemplo da minha esposa que está sentando aqui. Nosso filho mais velho, Mac, ele está no Canadá agora, ele está trabalhando, ele tem 21 anos. Ele passou por 12 anos de educação domiciliar. Agora ele está se preparando com a esperança de ir para uma universidade cristã nos Estados Unidos, se Deus quiser. Então, ele estava estudando matemática. E eu sei que minha esposa, quando ele chegou a segundo grau, e também eu preciso fazer essa confissão também, não sabemos esses princípios matemáticos daquele nível. Então, quando eu era aluno na escola, eu odiava matemática. Eu não aprendi muito, eu preciso ser honesto. Então, eu não aprendi muito. E também eu não queria aprender naquela época e focar nos estudos matemáticos. Mas o que aconteceu nos últimos anos da sua educação, do segundo grau, ele estava educando a si mesmo nos últimos anos. Então, ele acabou conhecendo muito mais do que ele
muito mais do que eu sobre matemática. E agora ele é muito melhor em matemática do que nós. Mas ele sabe, o que especialmente a mãe ensinou, foi como estudar, como usar os livros, como pesquisar, como pensar. Então, nós, até como pessoas não treinadas, nós temos as habilidades para fazer essas coisas, para ensinar como aprender e como estudar e como fazer a pesquisa e fazer todas essas coisas. Nós podemos fazer isso. Até quando nós temos memórias ruins sobre nossas próprias experiências na escola e não temos memórias boas sobre matemática, por exemplo. E outras disciplinas também. Mas também, quando nós pensamos na educação domiciliar, há outros modelos que podemos usar para cumprir cumprir nossos deveres, nossas responsabilidades. Então, um possível modelo que nós podemos usar dentro da comunidade da aliança para ensinar nossos filhos é um modelo cooperativo. E a ideia de que precisamos de uma escola na forma do modelo do mundo pode se tornar uma forma de idolatria. Porque há outros modelos que podemos usar sem criarmos uma escola na imagem das escolas do Estado. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos seguir ou usar esse modelo cooperativo e formar uma cooperativa em que os pais, especialmente as mães, trabalham juntas para usar os dons de cada pessoa que está participando. E talvez há uma mãe na congregação que tem educação em português. Ela pode ensinar e pode dar uma aula de português para todas as crianças uma vez por semana, por exemplo. Ou uma outra formada em história. Ou alguém que tem experiência ou educação nas artes, esportes, então educação física, música, qualquer coisa. Então, cooperar e trabalhar juntos, ensinando os filhos juntos. Esse tipo de cooperativa pode funcionar nos sábados, em adição à educação que as crianças recebem em outros lugares, ou pode ser algo que toma o lugar da escola formal completamente. Então, eu sei que aqui no Brasil há problemas legais com a educação domiciliar e há dificuldades que os pais enfrentam. Mas há possibilidades e há maneiras em que nós podemos trabalhar e podemos fazer essas coisas até quando as leis não apoiam e de fato podem ser um pouco perigosos ou podem dificultar as vidas dos pais que querem fazer educação domiciliar. Então, a igreja pode servir como lugar, como local para essa educação cooperativa. Pode ter um professor, ou os pais podem compartilhar nas responsabilidades de ensinar, dividindo as disciplinas conforme as habilidades dos pais individualmente, ou por dia, depende da disponibilidade dos indivíduos. E há diferentes maneiras de organizar as coisas. Mas precisamos pensar, para assim dizer, fora da caixa. E não pensar, nós precisamos seguir essa linha, porque é a maneira em que as pessoas sempre fizeram, não reconhecendo as razões que ficam no fundo dessas práticas. Então, em nossa congregação missionária, antes de aceitar um chamado para me tornar
missionário aqui no Brasil, eu plantei uma igreja no Canadá, e as mães da congregação, todas elas se reuniram uma vez por semana para fazer exatamente isso com as crianças educadas em casa. Então, há opções. Opções que não dependem nas condições financeiras das famílias, mas na vontade dos pais envolvidos. E talvez vai haver um sacrifício em termos financeiros, mas com certeza vai haver um sacrifício em termos de tempo e esforço necessário. Então será o sacrifício maior. Mas temos que lembrar que não é opção para nós, como pais cristãos, fazer nada. A responsabilidade é de quem? É nossa. É nossa responsabilidade. As crianças são nossas crianças. São os filhos de Deus. Pertencem, em primeiro lugar, a Deus. E nós temos a responsabilidade às nossas crianças, nossos filhos, mas em primeiro lugar, a Deus. Então nós servimos o Deus da aliança. Ele fez promessas, Ele guarda as suas promessas. Ele é o Deus fiel. Ele mantém essa fidelidade de geração em geração. Pais aos filhos dos filhos, aos filhos dos filhos dos filhos, ao longo das gerações. É uma coisa incrível. Então nós somos o povo da aliança. E isso significa algo muito importante. Nós falamos sobre a aliança nas igrejas reformadas e devemos não somente falar, mas devemos viver a aliança. Então nós temos essa comunhão, como nós ouvimos ontem, uns com os outros, por causa da comunhão que nós temos com Deus, o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Então nossos filhos são filhos da aliança, herdeiros das promessas de Deus. Têm também obrigações dentro dessa aliança. Então a aliança define os privilégios, os dons de Deus, os relacionamentos, as bênçãos e também as responsabilidades e os deveres que todos nós temos, nós e nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então nós precisamos, e não há opção, vou bater esse tambor de novo, nós precisamos levar essas responsabilidades a sério para servir nós mesmos como os meios que Deus usa para guardar suas promessas e realizar suas promessas. Então hoje, as elites internacionais estão trabalhando em conjunto com os governos nacionais, querendo que todas as crianças sejam influenciadas e moldadas por pessoas que são treinadas por eles, que vão criando pessoas que vão ecoar sua ideologia e sua modo de pensar, que servirão os seus propósitos. Eles bem sabem da importância de ter acesso total às crianças desde muito pequenas. 2 anos, 3 anos. Pré-escola, pré-escola, preparação para pré-escola. Então, começando no berço. As elites do poder desse mundo, politicamente e intelectualmente, querem nossos filhos. Querem tirar nossos direitos como pais. Querem educar nossos filhos do jeito deles. Querem treinar nossos filhos do jeito deles. Querem fazer lavagem cerebral em nossos filhos para que rejeitem nossa fé, rejeitem nossa cosmovisão, rejeitem a Deus e rejeitem a sua palavra. Usam leis e decretos, usam pressão social, usam propaganda, que funciona muito bem, usam manipulação psicológica, mas o objetivo final é separar a família, tirar o poder e a autoridade que Deus deu aos pais e assumir o papel dos pais na vida das crianças da nação. Talvez
Alguém aqui que está pensando que estou sendo excessivamente dramático. Pessoas ouvindo que pensam que estou exagerando, falando muito forte. Então, alguns pais cristãos que pensam sim, e reconhecem que há um problema com o sistema. E precisamos ter cuidado. Mas, na verdade, não está tão ruim assim como o pastor está dizendo. Mas para qualquer um que pensa assim, eu preciso dizer, acorde. Veja o que está acontecendo ao nosso redor. Porque o que está acontecendo é muito, muito perigoso. Então, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a guerra em que nós estamos envolvidos. Uma guerra que não mudou nos 2000 anos desde que ele escreveu aquela carta aos Efésios. Uma passagem bem conhecida, mas é bom nos lembrar dessa mensagem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estão, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nossos filhos estão sendo manipulados com muitas mensagens falsas que estão sendo proclamadas pelos servos do maligno nessa guerra. Eles estão aprendendo uma falsa antropologia, um falso entendimento do que é ser humano, criado à imagem de Deus. Estão sendo encorajados a ter objetivos falsos nessa vida e basear esses objetivos em premissas falsas. Estão aprendendo uma falsa escatologia, um falso entendimento dos tempos finais. Estão aprendendo uma falsa visão de moralidade, uma falsa mensagem sobre o que é bom e o que é mal. Estão aprendendo uma falsa visão de salvação, uma falsa compreensão do problema que precisa ser superado nesse mundo e como esse problema pode ser superado. Então, todas as questões da cosmovisão, precisamos lembrar que nossos filhos têm 168 horas numa semana, como todos nós. 2 horas por semana não é suficiente. Então, a batalha pode parecer assustadora. O inimigo parece poderoso. Podemos nos sentir, especialmente como pais vivendo nesse mundo, podemos nos sentir sobrecarregados e não saber como nós podemos proceder. Porque nós temos que ter os olhos abertos e nós sabemos, andando nessa vida com olhos abertos, reconhecemos que há uma luta em nossa frente. Na verdade, não será fácil. Mas também, nós recebemos todas as promessas de Deus, as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, as promessas da sua palavra. Nós temos uma grande responsabilidade como pais, sim, temos. Mas sabemos que como o povo de Deus, junto com essa responsabilidade que Deus nos deu, junto com isso, também recebemos todos os recursos necessários para cumprir as tarefas que temos que cumprir
Deus fornece o que Ele exige de nós. Romanos 16, versículo 20. É um versículo muito, muito importante. Diz em Romanos 16, versículo 20: E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, isso significa que nós temos trabalho para fazer. Mas também significa que é Deus que está realizando seus propósitos por meio de nós, seus servos. E Paulo, depois de dizer, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, ele acrescenta uma palavra de encorajamento, uma bênção. Ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, palavras de consolo e encorajamento para todos nós. A graça do Senhor Jesus será conosco. Então, eu vou concluir essa mensagem com essas palavras. E com a oração, que Deus nos capacite para que possamos continuar fielmente nessa luta. E uma luta séria, uma luta central da vida, contra as forças do maligno, que querem destruir o povo da aliança. Ele nos dê a fé viva que precisamos, a dedicação, a vontade de sacrificar, para que possamos batalhar com alegria, sabendo que esse trabalho tem um significado eterno.